2 anos e meio, eu tenho um bando de netos, e mesmo que eu não tivesse, né? Então eu pensei, realmente, isso tem que ter pena de morte. Depois um amigo meu disse, não, pena de morte é pouco. Né? Nesse sentido, então, eu acho que para algumas coisas, né, são coisas que, pessoas que não podem ficar nesse mundo. Isso é uma ideia minha, fiquei muito indignada e continuo pensando assim. Mas isso foi um desabafo meu. E depois eu vou baixando. Tem aqueles que deviam ter... Eu acho que, de modo geral, as penas são muito brandas, ninguém dá muita bola para esse tipo de coisa, a impunidade, graça, etc. Mas foi mais um desabafo. Eu realmente não tenho uma teoria sobre a pena da morte, eu não sou uma filósofa, eu não sou uma jurista, então foi um desabafo pessoal meu, né? Boa noite. Sabendo que muita gente ia adorar e muita gente ia ficar furiosa. Paciência. Boa noite. Oi. Meu nome é Jaci. Quem olha a sua foto na revista pensa que você é uma menininha, uma mulherzinha baixinha, Coitado, né? Aí quando a gente repara com você entrando assim, fica Mulherão. estarrecidos. Poxa, é um mulherão e tanto. Mas o que eu queria perguntar... Sinto muito se eu te decepcionei. Não. É porque é aquela questão da gente estigmatizar, né? Claro. A gente olha uma foto, a gente não imagina como é a pessoa no todo. Você sabe que... É isso que eu quero falar sobre a sua obra também. Tá. Né? Pode falar sobre o Não, quadro. você sabe que quando eu comecei a fazer palestra, muitos anos atrás, por esse Brasília, as pessoas me conheciam mais pelos romances. As pessoas diziam, nossa, essa é Luft. A gente imaginava que fosse assim, alta, magra, morena, com cabelos longos, olhos trágicos, fumando piteira. Sinto muito. Então eu queria perguntar o seguinte, você já foi confundida com a sua obra? Isso Muito, muito. Por exemplo, Muito. As pessoas estigmatizá-la porque pelo aquilo que você escreve... Acharem que a minha família, meu avô era tarado, como tem um avô tarado nas parceiras. Né? Se era tarado, eu não sei. Porque basicamente isso é a grande questão dos escritores, né? É temer escrever acerca de certos temas, porque pensando eles que podem ser de alguma forma comparados. Como eu comecei a fazer ficção aos 40, 41, sempre convivi muito com escritores, eu já estava mais preparada, acho que psicologicamente. Bem nos primeiros romances, às vezes, me incomodava ainda um pouco essa história de achar, um dia de não, a gente vai fazer uma pesquisa para ver quem era a tua tia Anã, porque tem anão, de vez em quando, em romance, eu sou fascinada pela coisa de anão. E não tem, né? Todo mundo na família é no mínimo do meu tamanho. Ou uma tia minha que já estava um pouco doidinha, né? E que deixou um bilhete ao morrer, me proibindo de assistir ao velório dela, porque eu tinha escrito num dos romances segredos horríveis da vida dela. Eu não sei quais eram. Ou de dizerem assim, o casamento da Lia está acabando, coitado do professor Luft. Ou pessoas, por exemplo, da minha cidade, onde eu nasci no interior, dizerem como é que a Lia pôde escrever aquele pai horroroso do Reunião de Família, se o pai dela era uma pessoa tão legal, tão amigo. Realmente, meu pai foi tão meu amigo. Mas acontece que eu escrevi muitos pais, e muitos maridos, e muitos romances. Então, no começo, assim, eu te diria, os primeiros 2, 3 romances me chateou um pouco. Depois eu digo, bom, mesmo que eu explique, ninguém vai acreditar. Todo mundo vai sempre achar que aquilo é eu, que é minha mãe, que é meu marido, que é meu filho, meu avô tarado, minha tia Anã. Então, paciência. Né? A gente se defende, pronto. Não, porque senão eu ia escrever só amenidades, né? E eu queria exatamente escrever coisas que me impressionavam, me interessavam profundamente. Você tem uma elegância muito singular no modo de traçar os seus conceitos, os seus pensamentos. Mas é melhor, mas tem lá uma certa elegância. Você é elegantíssima. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria de saber ainda, é a questão de o que você prefere escrever? Poesia, crônica ou romance? O que é mais... São momentos diferentes, né? Eu gosto muito de escrever poesia. Eu acho que sempre vou acabar rabiscando poemas aqui e ali. É uma coisa uma emoção estética, né? Uma coisa muito silenciosa, muito minha, cá dentro, assim, é diferente. O romance é uma coisa muito apaixonante, toda uma estrutura que você tem que formar, é muito complexo, né? Criar personagens, enrolar, enredar, etc., né? Escrever ensaios assim como Perdas e Ganhos do Rio do Meio,
sei lá, é mais lúdico, diferente, né? Eu não sei o que eu gosto mais, talvez poesia e romance. Obrigado. Nada. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Patrícia. Eu gostaria de saber qual a sua relação com a internet. Já que muitas vezes eu entrei, como hoje em dia está proliferando esse negócio de blog, toda essa era digital, já entrei em vários que não colocavam crédito à sua pessoa. Usavam meio que as crônicas como autoajuda. Então a gente que conhece, que lê, diz, não, é da Lia Luft e tal, mas pessoas que acabam colocando isso dessa forma. Isso, não, por enquanto, ainda não existe uma legislação para o escritor se defender direito, porque tudo isso é uma novidade, né? Assim como eu sei que às vezes aparecem textos meus na internet, e eu não estava nem sabendo, às vezes aparecem textos na internet que dizem que são meus e não são. Textos que dizem que são do Veríssimo e não são. Textos que dizem que são de Drummond e não são. Então tem que haver uma forma, e a gente vai acabar se descobrindo, de haver mais proteção para o escritor em relação a isso, né? Agora, no mais, minha relação com a internet é ótima. Eu trabalho no computador há muitos anos, né? Eu faço muita pesquisa, eu entro muito na internet para, sei lá, até já fiz reserva de hotel no exterior pela internet. Vou viajar, tenho um amigo que está na Itália, então eu entro para ver o clima. Tem muita curiosidade, assim, tem coisas maravilhosas, né? Você viaja na internet, você visita museus, você escuta música. Eu ando muito na internet, gosto muito.